Bom dia, amiga. Tudo bem? Oi, mãe, bom dia. Então, são 6h15 em ponto. Vamos começar o nosso café da manhã, né? Tomar o nosso café. Espero que todos vocês possam estar aí tomando seu café quentinho, gostoso. Que a gente possa se alimentar desse pão espiritual, né? Que é essa maravilha desse livro que traz muito ensinamento pra gente, né? É o nosso pão espiritual, que é palavra de... os ensinamentos, né, do nosso Mestre Jesus, que tem nos dado. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, essa oportunidade. Aí, pra mim, tá sendo um desafio muito grande, porque quem me conhece sabe que acordar cedo pra mim é muito difícil. Mas o trabalho tá aí, né? Um dia, se meu amigo espiritual permitir, eu vou falar mais dele, o nome dele. É ele que conversa comigo e fala pra mim fazer essas coisas, gente. E eu, como eu aceitei trabalhar junto com ele, né? Tô aqui. E eu sempre falei, né? Falei, não, mas eu não tenho tempo. Ele tá sempre falando comigo de mais trabalho. Eu falo, eu não tenho tempo. Ele falou, se você não tem tempo, acorda 1 hora mais cedo. E aí eu tô acordando, né? Tô aqui com vocês. Então vamos lá. Gente, essa obra de André Luiz, pelo Espírito de Chico Xavier, ela é muito, 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 muito linda mesmo. Ela traz muitos ensinamentos. Muita gente já pode ter lido, que é um livro assim muito popular, todo mundo conhece. Mas existe uma diferença, né, da gente ler e a gente fazer o estudo do livro, né? A gente lê fazendo um estudo. E hoje eu quero, junto com vocês, que a gente possa buscar minuciosamente assim os belos ensinamentos que contém nele. Para começar, o livro Nosso Lar, ele diz assim, ó, logo na capa, depois da capa ele fala assim, ó, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. É mais ou menos o que meu amigo espiritual falou, né? Vamos trabalhar, não tem tempo? Acorda 1 hora mais cedo. Hoje nós vamos falar sobre o prefácio, né, do livro, aquele comecinho. Diz assim: Novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando seu mérito e comentando-lhes a personalidade. Né? O prefácio dos livros geralmente vem falando sobre os autores, né? Falando dos méritos, o que eles são, o que eles deixaram de ser. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos de convenção? Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas das nomenclaturas usual da reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Gente, aqui a gente já começa a entender, né, que André Luiz não se chamava André Luiz quando estava na Terra, quando era encarnado, né? Então, ele escolheu esse pseudônimo, né, para que ele não fosse, né, reconhecido, para que ele não fosse exaltado, né, tivesse aqueles méritos, que a nossa curiosidade humana não começasse a procurar sobre como foi a vida dele aqui, né? Então, André Luiz precisou igualmente cirrar as cortinas sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Aqui nesse pedacinho, né, ele vem falando que André Luiz, ele se preocupou até com isso, né? Tipo assim, nós, seres humanos, somos ainda muito pegados, né, ao plano físico. Então, você imagina, se é um exemplo, meu pai, ele desencarna e ele era esse médico.
Aí vem um livro, né, e fala, a história do meu pai, o que eu ia fazer, né? Aquilo ia me deixar nervosa, ou ia me deixar feliz, ou poderia me trazer diversos sentimentos, né? Então, ele preferiu poupar, né, os familiares, os amigos, de saber que era ele, né? Aí, então, ele vem falando, e ele diz assim, ó, os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância. O que isso quer dizer? Ele que já entendeu a parte do plano espiritual, que a vida continua, ele não deve ofender aqueles, de repente, amigos, familiares, que não entendem ainda que a vida continua, que não entendem como é a vida após a morte, né? Então, para eles, não quis ofender, não quis magoar, não quis, como eu vou falar, ir de contra, né, os entendimentos, os ensinamentos, que André Luiz, humildade, né? Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições de vida além túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outros o valor da experiência própria, em que todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que se preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Gente, quando a gente vai fazer as coisas espirituais é incrível, tudo acontece, né? Fiquei com medo de acordar hoje, não tem internet, tá o meu gato arranhando a porta, ele nunca faz isso. Não sei se vocês estão escutando. Para, Zé! Ele tá aqui atrás, tic, 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 na porta. Poxa, Jesus. Mas a gente não vai se abalar com isso, gente. Vamos continuar. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás quando lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia, né? Aí eu vou completar aqui da internet, né? Que ele vem dizendo aqui que pode acontecer que no livro, naquela época que foi escrito, as pessoas rissem, né? Até hoje. Se ele for falar, um exemplo, se ele falar, eu volitava, eu andava no aerobus, outro vai rir e falar, ai gente, que doideira, isso aí é ficção científica, estão inventando, né? Porque a gente ainda não consegue de mensurar como é o plano espiritual, né? Ele falando, mas isso é normal, se tiver alguma passagem nesse livro que a gente acha uma coisa meio estranha, né? Que a gente possa até questionar, vir dúvida, saber se isso é verdade, é mentira, isso não é possível que isso aconteça. É normal, ele tá falando aqui, ó, quem nunca ia achar graça aqui na Terra, na parte encarnada mesmo, se lá atrás, vamos dizer assim, 1940, a gente falasse que um dia a gente poderia falar com uma pessoa do outro lado do mundo, poderia ver essa pessoa lá no Japão. Tu ia rir e falar, ai, eu estou doido. A gente falasse, antes de inventar o avião, que ia ter um meio de transporte enorme, pesado, que ia voar. Gente, a gente ia falar, para de doideira, esse cara é maluco, né? É exatamente isso que ele quer falar. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Olha, gente, coisa importante, né? O que ele diz aqui, ó. Todo leitor precisa analisar o que lê. Porque não existe uma verdade única. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu modo de enxergar, né? Então, o que a gente fala da fé raciocinada é isso. Você buscar a sua verdade, o seu entendimento. É igual a Bíblia. Às vezes eu leio a Bíblia, eu enxergo uma passagem de uma forma, né? Dou um significado de um jeito. O meu irmão vai ler e vai enxergar de outra forma, vai dar um outro significado, mas todos eles na sua verdade, no seu melhor, buscando o seu melhor, né? É assim que tem que ser. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias.
fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez no serviço do bem. Aqui, gente, o que ele está dizendo é o quê? É que não adianta, gente, a gente querer ser espírita da boca para fora, né? Eu chegar aqui para vocês e, vamos ler um livro junto. É assim, assim, assado que tá. Quer dizer, ele fala que expressão numérica de... não basta investigar fenômeno, saber se aquilo, se a pessoa recebeu, né, aquela carta psicografada, foi realmente um espírito, se não foi. Não se deve aderir verbalmente e melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, ou seja, eu tá ali, né, conversando, explicando, se eu não fizer isso dentro de mim, se essa melhora não partir dentro de mim, sabe? O espiritismo não é convencer as pessoas, não. O espiritismo é ser. Você ser espírita é uma outra coisa completamente diferente do que você estudar, você fazer live, você ler vários livros, né? Frequentar uma instituição, uma casa espírita, não. O espiritismo é você ser, não é querer que o outro seja, é você ser. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Olha que coisa linda, né? Ele vem falando assim, o homem não está aqui à toa, caiu aqui de paraquedas, não. O homem, né, a mulher, nós que estamos aqui, somos filhos de Deus. E essa vida nossa, né, o mais difícil que seja ou fácil, é uma escola. Porque a gente pode achar que é difícil apenas, né, as vidas sofridas, as vidas com dificuldade. Não, você ter todas as condições também é muito difícil. Que a gente mais vê aí, né, pessoas famosas com muito dinheiro, com depressão, se suicidando. Não é fácil, gente. Cada um tem a sua luta. E a gente não tá aqui para julgar, a gente tá aqui para aprender, como tá falando aqui, ó. Aqui é uma escola, né? A gente precisa aprender a se elevar. A nossa melhora moral, ser uma pessoa melhor, porque o mundo não vai mudar enquanto cada um de nós não mudarmos, né? Depende só da gente. A luta humana é uma oportunidade, né? A gente tem que encarar as nossas dificuldades, tudo que acontece na nossa vida, o nosso dia a dia como como ele está falando aqui, como uma ferramenta. Você tem a oportunidade, você hoje está passando por uma dificuldade, é a sua ferramenta. Ou você vai usar ela para construir uma coisa boa dentro de si, se melhorar, entender, né? Ou você vai usar ela para se destruir, né? E o livro que ele diz aqui, a nossa vida é um livro. É aquilo que a gente vai escrever nela, como a gente vai levar a nossa vida, a gente vai estar escrevendo as páginas do nosso livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, né? A gente está falando com os nossos irmãos espirituais, é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, nosso leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Né, gente? Aqui ele está falando o quê? A nossa vida é sagrada. E quando ele fala assim, ó, a maior surpresa, quando a gente vê que a morte não existe, né? Que na verdade existe sim a vida após a morte, é a gente acordar lá e falar, nossa, né? Aqui a vida continua. E o que acontece? A cobrança, né? Nossa, conosco mesmo, que vem aqui à tona, que é a nossa consciência, né? Tudo aquilo que a gente fez e deixou de fazer, né? As consequências dos nossos atos aqui na Terra, né? Aí ele vem falando aqui, ó,
Isso pode edificar um céu, quando a gente acordar lá do outro lado e ser mil maravilhas, e a gente está com uma consciência ótima, porque a gente soube usar a nossa vida, a gente soube viver, né? Fez dela uma experiência, né? Um trabalho maravilhoso. Ou a gente pode se estacionar no purgatório, né? Que é aquele momento purgatório, a gente acha logo que é uma coisa ruim, né? O purgatório, a gente fica ali naquele momento de tentar, né, no plano espiritual, entender o que está acontecendo, se realmente você está vivo, você tá morto, né? Porque quando você acorda do outro lado e você se vê vivo, você nem acredita que você desencarnou, né? Você acha que você está vivo e está acontecendo alguma coisa. Você está em um lugar que você teve uma amnésia, alguma coisa. Então, ou ele fala aqui, ó, ou você pode ou no abismo infernal, né? Infelizmente, é que quando a gente não usa bem o nosso livre-arbítrio, a gente não usa bem a nossa vida e a gente acaba indo para uma zona que não é tão boa, né? E a gente fala assim, mas essa zona é um lugar? Não, é um estado de consciência, né? Esse abismo infernal é um estado de consciência sua mesmo. Então, você que cria aquilo dentro de você. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que o espaço do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, dia 3 de outubro de 1943. Olha que ensinamento lindo, né? Que Emmanuel nos dá, né? Que ele consegue apenas antes de começar o livro, ele já trouxe vários ensinamentos pra gente. E agora olha esse detalhe. Em verdade, né? Na escola religiosa verdadeira do Cristo, nós precisamos mais de espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O que ele quer dizer com isso? É assim, ó, o espiritismo, ele nada mais é do que a doutrina, né? Que ela é baseada aí na ciência, na filosofia e na religião. O espiritualismo é a forma, né, que você conduz e que você leva o espiritismo. Mas o que a gente precisa muito mais é de espiritualidade, é do interior. É uma garrafa. Imagine uma garrafa. O espiritismo é a garrafa. É a forma que a gente leva, né? Desculpa. O espiritismo é a forma que a gente leva essa garrafa, né? É a garrafa é uma garrafa de vidro. É o espiritismo. O espiritualismo, gente, é a forma que a gente conduz. Então, a espiritualidade é o que tem dentro dela, dentro da garrafa. O que mais importa? É o rótulo. Ali poderia estar escrito assim, ó, espiritismo, umbandista, cristão, evangélico, católico. O rótulo não importa. A gente precisa dele, sabe? Para a gente poder se religar, a gente poder se fortalecer. Nós somos humanos, ainda precisamos disso, né? Espiritualismo é a forma que é conduzida, tá? Eu falei até errado. O espiritismo é o rótulo, né? Espiritualismo é a forma que a gente conduz o nosso rótulo ali, o espiritismo, né? O cristianismo. Que forma que é, que a gente carrega. E espiritualidade é o conteúdo. É exatamente a verdadeira essência, né? Você escolhe, de repente, um vinho pelo rótulo, né? Pela garrafa. Você acha bonito, o rótulo tá ali, um nome bonito, a garrafa é muito bonita. Mas se o que tem dentro, se esse vinho não for realmente gostoso, você não vai te servir, você vai largar ele de mão, né? Então, que a gente possa buscar esse conteúdo que é a espiritualidade dentro da gente. Muito obrigada a todos, que vocês tenham um dia muito abençoado, né? Eu pretendo fazer sempre assim uns 15 minutinhos, eu passei até um pouquinho mais, porque é um pouquinho longo, tá? Que vocês tenham um dia abençoado, eu encontro vocês na terça-feira, tá? Vai ficar gravado, tá? Que muita gente eu sei que não vai acordar esse horário, tá correndo pro trabalho. Até isso eu questionei meu amigo espiritual, mas ele falou, isso não importa se vai ter ninguém com você no plano físico, mas o plano espiritual com certeza está cheio. Então, vai ficar gravado, se vocês puderem depois
ler, e quem não teve oportunidade, ler não, né? De ver. Fiquem com Deus, tenham um dia cheio de luz e que a gente possa continuar se alimentando desse pão espiritual que é tão importante pra gente. Um grande beijo.